Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Lucas 17. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. E hoje é o último antes de uma parada de 2 semanas, né? Vou estar viajando, se Deus quiser, quinta-feira e vou voltar no começo do mês de agosto. Então, vai ter os cultos na quarta-feira, certo? Só não vai ser os estudos do Evangelho de Lucas, que retornarão em agosto, se Deus assim nos permitir. Estejam orando pela nossa viagem, para que o Senhor nos leve em paz e nos traga em paz, né? Na proteção dEle, para a honra e glória dEle. Hoje, meus irmãos, eu pretendo aqui fazer como a gente fez na semana passada, onde a gente viu todo o capítulo 16 de Lucas. E hoje eu pretendo ver todo o capítulo 17. Então, como o capítulo é muito longo, nós não iremos ler ele todo de uma vez. A gente vai ler partes, aí a gente vai explicando, vai fazendo as aplicações, depois lê outra parte e assim sucessivamente. Amém? Amém? Então vamos começar orando. Inclina a tua cabeça, fecha os olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. A vida, a salvação em Cristo Jesus, o ar que respiramos, mais um dia de vida com saúde, com Tuas provisões, com os Teus livramentos sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado pela nossa família em Cristo Jesus. Sim, Senhor, muito obrigado por tudo isso. Somos privilegiados por fazer parte da família de Deus, por termos irmãos em Cristo, Senhor, com os quais a gente sabe que pode contar, que a gente pode contar com eles e que eles podem contar conosco em oração, em ajuda, enfim, Senhor, muito obrigado por essa família em Cristo Jesus que o Senhor nos deu. Nesse momento estamos aqui, Pai, reunidos no nome do Senhor como Teu povo, como igreja do Senhor, não apenas para Te adorar e Te render graças, isso algo que nós já fizemos hoje, mas também para aprender da Tua palavra. E eis aqui, ó Deus, diante de nós a Tua palavra, a qual nós iremos ler, explicar, e ela será aplicada ao nosso coração. E assim, Deus, nós Te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que pelo Teu Espírito, ó Deus, nós sejamos iluminados, tocados pelo poder que há na Tua palavra, que a Tua palavra nos transforme, nos anime, nos restaure, nos confronte, mas também, ó Deus, nos impulsione a fazer a Tua vontade todos os dias. Fica conosco, ó Deus, nesse momento, se faz presente aqui, neste lugar, e nos conduz, ó Deus, no entendimento e na aplicação da palavra do Senhor. É isso que rogamos, e desde já, em Jesus, Te agradecemos, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Na semana passada a gente viu o capítulo 16, e no capítulo 16 tratou basicamente de 3 coisas: a parábola do administrador infiel, a autoridade da lei e a história do rico e Lázaro. Então, basicamente foram essas 3 coisas que a gente viu na semana passada. Hoje, no capítulo 17, nós vamos ver sobre os motivos de tropeço, sobre fé e humildade, a cura de 10 leprosos, que o Peu leu aqui na abertura do culto, e sobre a vinda do reino de Deus. E aí está dividido exatamente assim: os motivos de tropeço, fé e humildade, versículo 1 ao 10, a cura dos 10 leprosos, versículos do 11 ao 19, e a vinda do reino de Deus, dos versículos 20 ao 37. Então está dividido exatamente assim. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, essa primeira parte do Evangelho de Lucas, capítulo 17, que diz assim: Jesus disse a seus discípulos:
É impossível que não haja motivos de tropeço. Mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora e assenta-te à mesa? Por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me uma refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Por acaso agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos ordenastes, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Só até aqui, por enquanto. Então vamos lá, vamos começar aqui. Pode passar, Rebeca, pode passar lá para a outra parte. A outra, pode pular aí, pula. Aí, pode abrir. Então vamos lá. A instrução que Jesus dá aqui agora, e mais uma vez, como na semana passada a gente viu, Jesus está instruindo a quem aí no versículo 1? Aos discípulos. E isso é extremamente importante. Porque essa instrução que Jesus vai dar aqui para os discípulos é uma instrução dizendo o seguinte: olha, é impossível que não haja motivos de tropeço. É impossível. Os tropeços viriam. Assim como, por exemplo, não os tropeços em si, mas os motivos para tropeçar. Assim como, por exemplo, durante todo o ministério de Jesus, o que é que os fariseus mais tentaram fazer? Tentaram fazer Jesus tropeçar. É ou não é? Durante todo o ministério de Jesus foi assim. Então ele está dizendo, ele está instruindo os discípulos dele exatamente nisso. Olhe de novo aí o versículo 1. Jesus disse aos discípulos, é impossível que não haja motivo de tropeço. Então motivos para tropeçar vão sempre existir. Seja pela nossa cobiça, seja por alguém tentando nos fazer tropeçar, isso aí é algo que pode acontecer. Só que Jesus, ao mesmo tempo, ele faz um alerta, né? Mas ai daquele por quem eles vêm. Ou seja, ai daqueles que fizerem tropeçar alguém. Ai daqueles que fizerem com que alguém caia na fé. E aí ele conclui dizendo o seguinte: seria melhor que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, ao invés de fazer tropeçar um desses pequeninos. É engraçado que Jesus ele está fazendo uma coisa muito importante aqui. Ele está dizendo ao mesmo tempo para os discípulos que eles tenham cuidado, porque os motivos de tropeço existem e eles nunca vão deixar de existir, pelo menos não enquanto a gente estiver aqui. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo também para os discípulos terem cuidado para eles não serem motivo de tropeço na vida de ninguém. E ele vai falar isso aqui um pouco mais na frente. E por que isso é importante? Nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas são extremamente egoístas, dificilmente a gente vê pessoas preocupadas com a fé do outro. Preocupadas se aquilo que elas vão fazer ou dizer vai causar qualquer tipo de prejuízo à fé alheia. O que será que a fé do meu irmão vai
vai ser atingida, como ela vai ser atingida, o que será que ele vai pensar, será que ele vai fraquejar, será que ele vai desistir da fé por causa de algo que eu fiz, que eu disse, que eu estou fazendo? Então Jesus está alertando, olha, os motivos de tropeço, eles vão existir, é impossível que não haja, sempre vai ter, mas ai daquele por quem vem os tropeços. E aí a gente pode pensar várias situações aqui. A maneira como a gente fala com outra pessoa, né? E pense não apenas em irmãos, mas pense em pessoas que não virão à fé por causa de algo que a gente diz. Por causa da nossa maneira de se comportar. Por causa da nossa maneira de se vestir. Então Jesus está alertando eles aqui sobre eles terem cuidado com a fé alheia. Porque os motivos de tropeço vão acontecer, é impossível que não aconteça. Sempre vai ter alguém tentando tirar a nossa paciência. É ou não é? Tentando nos testar para ver se a gente é crente mesmo ou não. Tentando nos testar com dinheiro. Né? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu trabalhava para a Coelce e eu era responsável pelo setor de materiais da Coelce. E muitas vezes, os eletricistas chegavam para mim me oferecendo dinheiro pelos cabos. Coisa que se eu tivesse aceitado, hoje eu estava estribado, como diz no Ceará. Então, os motivos de tropeço vão sempre existir. Vão sempre estar aí. E Jesus está alertando eles para o que iria acontecer. Porque, lembra, eles foram testados nisso? Houve tropeço para os apóstolos? Sim ou não? Muitos. Eles tiveram motivo de sobra para abandonar a fé. Os próprios judeus, né, os fariseus, da mesma maneira que eles perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos. Então Jesus está alertando eles em relação a isso. Aí, nos versículos 3 e 4, ele vai dar um exemplo de como alguém poderia ser um tropeço na vida de alguém e como ele não deveria ser um tropeço na vida de alguém. Aí ele diz, olha, tende cuidado de vocês. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu lhe perdoarás. Antes da gente explicar isso aqui, deixa eu primeiro dizer uma coisa. Jesus não está mandando a gente ser um bando de bobo. Dizendo, olha, deixa o pessoal fazer a hora com a tua cara. Jesus não está dizendo isso. Tanto é que tem uma condição aqui para o perdão. Qual é? Se arrepender. Se teu irmão pecar contra ti e ele vier arrependido, perdoa-lhe. Então ele não está dizendo que a gente tem que ser um monte de bobo, que as pessoas podem fazer qualquer coisa com a gente tem que perdoar porque é cristão. Não, ele está dizendo que se ele vier arrependido, perdoa. 7 vezes no dia, arrependido, 7 vezes, perdoa. Há uma condição aqui. Então, para começo de conversa, é isso aí. Só que preste atenção o que Jesus disse logo no versículo 3. Tende cuidado de quem? De quem? De vocês. De vocês. O que significa dizer que se a gente não perdoa, o principal prejudicado é quem? Somos nós. Mas ao mesmo tempo, se eu não perdoar, eu posso trazer um prejuízo para a fé de outra pessoa. Vocês estão entendendo aqui a questão? Então Jesus está dizendo, olha, cuidado, os tropeços vão existir. Mas não seja tropeço na vida de ninguém. Que ninguém diga que não veio para a fé ou desistiu da fé por causa de vocês. Por causa de uma falta de perdão de vocês. Pelo contrário, ele está arrependido? Perdoa. Perdoa. Isso vai ser bom primeiramente para quem? Para você que está perdoando. Cuidai-vos de vocês mesmos. Se teu irmão pecar, perdoa. Só que aí tem uma outra questão aqui. Que é a questão de alguns passos que ele está falando aqui, que são extremamente importantes, que é necessário ser dado para alguém que peca. Olha só, versículo 3. Se o teu irmão pecar, faz o que com ele? Não, antes de perdoar, repreende-o. Não compactue com o que é errado. Se ele está fazendo errado, repreendam. Isso é bom para você e você vai estar preservando a fé dele.
Preservar a fé do outro é corrigi-lo. Porque se a gente não corrige, ele vai para onde, meu irmão? Ele vai para onde? Não é só continuar fazendo o que é errado. Ele vai para onde? Ele vai para o inferno. Então, se eu quero preservar a fé do meu irmão e eu estou vendo que ele está fazendo algo errado, eu preciso repreendê-lo. E aqui eu quero já dizer uma coisa, que eu falei até no domingo, né? Repreensão é um ato de amor. Se alguém te repreende, é porque ele te ama. Se ele não liga porque você está fazendo de errado, ele não gosta, ele nem gosta, quanto mais ama você. Hebreus diz isso: Deus corrige a quem ama. Então, se nós nos preocupamos com o nosso irmão e com a fé do nosso irmão, se ele pecar, primeiramente, repreende. Aí o segundo passo aqui, agora sim, é o arrependimento. Então, aquele que está pecando também precisa se arrepender. E para isso ele tem que reconhecer que ele está errado. Ele não tem que ser aquele irmão que quando recebe a repreensão fica com raiva, né? Ele não vira a cara, fecha a cara, não fala com você, sai da igreja. O fato é que se você não corrigi-lo, ele vai estar fora da igreja, dentro da igreja. Ele vai estar fora da fé, no meio da comunhão. Porque ele está errado, ele está vivendo no pecado. Se ele está vivendo no pecado, ele não faz parte do corpo. Correto? Então repreende e ele vai ter que se arrepender. E o terceiro passo, aí sim você perdoa. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar se resguardando e resguardando a fé do nosso irmão. Não sendo assim motivo isso nem para ele, nem por de fora e nem para nós. Porque se a gente for pedra de tropeço para alguém, olha a repreensão de Jesus no versículo 2. Seria melhor que você pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado no mar. Isso aqui é muito sério. Ser pedra de tropeço é algo perigoso. Só que, quando Jesus diz isso, e obviamente, né, vendo essa situação de pecar e perdoar, pecar e perdoar, pecar e perdoar, qualquer um de nós diria o seguinte: Senhor, mas não existe, Senhor. A pessoa acaba de pecar contra mim, eu perdoo, ela vem de novo e peca. Isso é muito difícil. Então, os discípulos estão com essa visão, que também seria a nossa, é ou não é? Não é difícil você sempre estar perdoando a pessoa e a pessoa está fazendo a mesma coisa toda hora? Então, os discípulos têm uma conclusão, que é o seguinte: para que a gente possa perdoar tantas vezes assim, é necessário ter muita fé. E é por isso que eles dizem o seguinte no versículo 5. Então os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque se é para a gente viver dessa maneira, perdoando o tempo todo, é necessário que a nossa fé seja grande. Porque caso contrário, a gente vai deixar de perdoar, porque a gente não está vendo esse irmão ser corrigido, ele não muda. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 6. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te pela raiz, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Alguém aí, eu acho que a do Peu, talvez, a tua NVI, Peu, lê o versículo 6 na tua versão, por favor. Alguém tem uma versão, essa mesma versão, falando do tamanho de um grão de mostarda? Essa palavra aí, essa frase do tamanho, ela não existe. Ela foi uma tradução.
O certo é, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda e não do tamanho. Esse tamanho aí não está aí. Porque não faria sentido, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Não desmarque aí, tá? Mas vá lá para Mateus, capítulo 17. Deixe marcado aí, que a gente vai voltar para aí. Mateus 17, versículo 20. Aqui o que aconteceu foi aquele episódio que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do menino, vocês lembram? O pai do menino chega, pede, eles não conseguem. Aí Jesus diz assim para eles, ó. Ele lhes disse, versículo 20: por causa da vossa pequena fé é que eles não conseguiram expulsar o menino. Pois, em verdade vos digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, esse do tamanho também não está aqui, tá? Isso não existe. É como um grão de mostarda. Então eu quero que você note o seguinte: não faz sentido, aqui no versículo 20 do capítulo 17 de Mateus, Jesus criticar eles porque eles têm uma fé pequena, e na mesma hora dizer, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, ele critica porque a fé é pequena e diz para eles terem uma fé pequena. Não faz sentido. Vocês entenderam? Ou não? Não faz sentido ele criticar eles porque a fé deles é pequena, e na mesma hora dizer, vocês tivessem uma fé pequena. Não faz sentido isso. É um erro de tradução. Então, volte para Lucas 17. Jesus está dizendo que eles precisam ter a fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. O que ele está dizendo é que essa fé precisa ter as características de um grão de mostarda. Isso, mas não tem a ver com tamanho, tem a ver com característica. E tem duas características principais que o grão de mostarda tem e é diferente dos outros. A primeira característica é que o grão de mostarda, ele é extremamente difícil de quebrar. Ele é muito resistente. Muito resistente. Não é que ele não quebre, ele quebra, mas é muito resistente. Ele é duro. E a segunda característica é que esse grão de mostarda, quando ele germina, ele se torna uma árvore extremamente grande. Isso. Então, quando Jesus diz que eles têm que ter uma fé como o grão de mostarda, é que precisa ser uma fé resistente, firme e que se desenvolve. Isso. Que ela se desenvolve e se torna uma árvore grande. Então, eles deveriam ter esse tipo de fé, firme, resistente e que se desenvolve. Então Jesus, em outras palavras, está chamando eles para desenvolver na fé, crescer na fé. Por isso que não faz sentido para um cristão querer continuar sempre sentadinho nas cadeiras sem fazer nada. Uma fé que não se desenvolve. Porque nós somos chamados para isso, para a nossa fé desenvolver. Olha, quando a gente se converte, a Bíblia diz que a gente é o quê? Recém-nascidos, né? Uma nova criatura, nascemos de novo. Não é isso? Sim ou não? Se uma criança que acabou de nascer, se ela passa 10 anos e ela continua um bebezinho, ela está como? Ela está doente. É ou não é? E a gente passa 10 anos na igreja do mesmo jeito e acha que está saudável? Sem desenvolver, sem crescer? Tem alguma coisa errada. Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé firme e que se desenvolve. Como o grão de mostarda. Aí, por a gente não desenvolver, a nossa fé fica como?
frágil e continua pequena. Qualquer coisa abala. Qualquer coisa é motivo de tropeço. Está vendo? Os tropeços. Porque é uma fé que não é resistente e não desenvolveu. Ora, é fácil arrancar um grãozinho de mato? É fácil arrancar uma árvore? Por quê? Porque ela é resistente. Então a nossa fé tem que se desenvolver para a gente não ser facilmente arrancado do reino. Mas se a gente não desenvolve, a nossa fé continua pequena e fraca. E qualquer coisa é motivo de tropeço. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Sim ou não? Jesus está dizendo isso. Aí ele conclui aqui, dizendo o seguinte, versículo 7. Aí ele conta essa pequena parábola, né? Aliás, uma espécie de parábola, né? Olha, se o teu servo vem da lavoura, vem do campo, você não chama ele para sentar à mesa. Você primeiro fala para ele servir, tomar banho e servir tua comida. E depois ele vai se servir e vai comer. É isso que ele está dizendo. E esse servo, ele vai dizer, no versículo 10... versículo 9. Por acaso agradecerá o servo porque este fez o que lhe era ordenado? Jesus está dizendo o seguinte, que ter uma fé que se desenvolve, que ter uma fé firme, que seja capaz de fazer com que eles perdoem e não seja tropeço na vida de alguém, é obrigação deles. Versículo 9. O Senhor não vai agradecer o servo porque ele fez aquilo que lhe era devido e que era ordenado. É obrigação dos filhos de Deus desenvolverem na fé, para que essa fé seja fortalecida, para que eles possam perdoar todas as vezes que alguém lhe ofender. É nossa obrigação isso. É isso que Jesus está falando aqui para eles. Do mesmo jeito que o nosso patrão, né? Você chega no seu trabalho e teu patrão te agradece porque você foi trabalhar. Olha, muito obrigado porque você veio hoje. É assim? Por que não? Porque a sua obrigação está lá, meu amigo. Do mesmo jeito que é nossa obrigação ter uma fé que se desenvolve, uma fé fortalecida, uma fé que nos torna capazes de perdoar as ofensas. E como consequência, não sofrer tropeços e não ser tropeço na vida de ninguém. Só aqueles que têm uma fé desenvolvida, como a gente costuma dizer, né? Maduros na fé. Só esses é que têm essa capacidade de sofrer para que o outro não tropece. Uma fé fortalecida é uma fé que se desenvolve. Aí vem a outra história. A história da cura dos 10 leprosos. Vamos ler, por favor. Versículos do 11 ao 19. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai, a tua fé te
salvou. Amém. Essa lição aqui é só uma. É uma vida de agradecimento. Note que aqueles leprosos, versículo 13, gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Irmãos, quantas vezes essa frase, essa palavra não foi nossa? Seja por nós mesmos, pela nossa saúde, seja pela saúde de alguém, seja pela conversão de alguém, seja, sei lá. A gente disse, a gente clamou: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do outro, tem misericórdia do meu filho, da minha esposa, do meu parente, do meu amigo, tem misericórdia. Quantas vezes essa frase não foi nossa? E quantas vezes Deus nos atendeu? E quantas vezes a gente voltou para agradecer? A gente disse: Senhor, obrigado. Só que esse leproso, ele nos traz uma lição não só de ser agradecido, mas uma vida de agradecimento. Uma vida de agradecimento é diferente de alguém que só agradece. E eu quero mostrar para você aqui 3 coisas que ele fez. A primeira é o seguinte, final do versículo 14. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou. Preste atenção nisso aqui. Ele estava indo numa direção e voltou em outra. Ele mudou o caminho. Aqueles que são purificados pelo Senhor precisam ter seu caminho mudado. Precisam mudar o caminho. Precisam mudar a direção para onde eles estão seguindo, para onde eles estão andando. Esse leproso está mostrando que quando ele percebeu o que Jesus fez por ele, porque ele percebeu que ele foi no caminho, e no caminho ele foi curado não por causa do caminho, ele foi curado por causa de Jesus. E ele volta por isso. Ele muda a direção da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória por isso. Então, aqueles que vivem uma vida de agradecimento são aqueles que mudam o caminho por onde estão andando. E aí, uma outra coisa que ele fez é, ele voltou glorificando a Deus. Aqueles que são purificados, eles têm o seu caminho mudado e eles vivem uma vida para a glória de Deus. E a terceira e última coisa que aquele leproso fez, ele serviu e adorou a Jesus. Olha aí o que ele diz, versículo 16: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Aqueles que vivem uma vida de agradecimento são aqueles que se rendem a Jesus, que se prostram a Jesus e vivem uma vida de serviço a Jesus. O Senhor fez muitas coisas por nós, mas a maior delas foi nos purificar dos nossos pecados. Que a gente reconheça isso todos os dias e que os nossos caminhos mudem. Que a nossa vida glorifique a Deus e que a gente sirva a Jesus todos os dias de nossas vidas. Isso é uma vida de agradecimento. A última história, por assim dizer, o último relato é sobre a vinda do reino de Deus. E aí eu peço que você acompanhe aí a partir do versículo 20.
Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Primeiramente, deixa eu explicar isso aqui. O que os fariseus estavam perguntando? Eles estavam perguntando aquilo que eles estavam esperando. E o que é que os judeus esperavam sobre o reino? Eles esperavam o Messias, mas o que eles esperavam sobre o reino? Que o reino seria restaurado. Qual reino? O reino de Davi. O reino físico de Davi. Que novamente Israel seria um reino como ele nunca mais tinha sido. Desde quando eles foram levados cativos pelos assírios e pelos babilônicos, eles nunca mais foram livres. Então eles estavam perguntando aqui, quando esse reino de Deus viria? Aí Jesus está dizendo, o reino de Deus não vem com aparência. E por que não vem com aparência? Porque o reino de Deus é espiritual. E aí ele diz, versículo 21, o reino de Deus está entre vocês. Porque a partir do momento que Jesus esteve na terra, o reino de Deus já tinha chegado. Só que eles não estavam percebendo, eles não estavam vendo. Por que não? Porque eles estavam esperando um reino físico, um reino material. E aí Jesus está dizendo, esse reino não pode ser visto. Ninguém pode dizer, ele está ali, ele está aqui, ele está ali, acolá. Porque esse reino é espiritual. Lembra o que ele mesmo disse? O meu reino não é deste mundo. Só que Jesus alerta os seus discípulos para uma coisa importante. Versículo 22. Então disse aos discípulos: chegará o dia em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vedes, nem o sigais. Pois como um relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Preste atenção. Primeiro Jesus disse lá para os fariseus, o reino de Deus já está no meio de vocês. Agora ele vai instruir os discípulos a terem cuidado com a volta dele. Porque muitos irão dizer, está aqui, está ali. Ele disse, não vejam e não sigam. Porque o Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, ou a volta, né? Ela vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Só que aí ele diz o seguinte, mas antes disso acontecer, aí ele fala, versículo 25, primeiro ele vai ter que morrer, sofrer, padecer, né? Ele fala o que vai acontecer antes da volta dele. Só que, preste atenção, Jesus está alertando aos discípulos para não se deixarem enganar. Porque muitos virão em meu nome, ele disse. Virão muitos falsos cristos e falsos profetas. E como eu já falei várias e várias vezes aqui nessa congregação, quando Jesus diz em Mateus 24 que haveriam falsos profetas, ele diz, haverão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e maravilhas. E eu sempre digo isso aqui. Ele não diz que os sinais e maravilhas eram falsos. Ele diz que os profetas e os cristos seriam falsos. Ou seja, é capaz desses falsos profetas realizarem sinais verdadeiros, mas são falsos profetas. Porque um falso profeta não se identifica pelo milagre que ele realiza, mas pelo ensino que ele está trazendo. Então Jesus está alertando os seus discípulos: cuidado, não se enganem, não sigam só porque alguém diz, olha, o reino de Deus está ali e o reino de Deus está acolá. Jesus voltou aqui, Jesus voltou acolá.
Eu não sei se vocês sabem, mas existem várias pessoas hoje que dizem que são Jesus. O mais conhecido no Brasil, que diz que é Jesus, é o Henrique Cristo. É o mais conhecido. Mas existem outros, só no Brasil. Mas aonde mais tem pessoas dizendo que são Jesus, é na África. É onde mais tem. Pessoas dizendo que eles são a reencarnação ou a encarnação do próprio Jesus. Recebem ou exigem até adoração. Então, Jesus está alertando os discípulos: cuidado, não se engane. Não se engane. Aí agora, obviamente, se eles não podiam se enganar, eles precisavam ter como saber como seria, né? Porque como é que eles iam saber se era ou não era? Eles iam ter que basear em alguma coisa, ter algum parâmetro, né? Para saber quando era falso, quando não era falso, a volta dele. Ou quando essa volta estivesse perto de acontecer. Isso eles precisavam saber. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíram. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo, enxofre, destruindo a todos. Eu quero que você note duas coisas aqui que Jesus está dizendo. A primeira delas é que ele diz o seguinte: será como no dia de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Vá lá, por favor. Vamos ver como era no dia de Noé. Gênesis 6, 13. Acharam? Versículo 13. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu destruirei eles juntamente com a terra. Como era no dia de Noé? Dia de muitas violências. O homem se tornou mau, violento, ruim. Mas também será como nos dias de Ló. Gênesis capítulo 18. Versículo 20. Acharam? Gênesis 18, 20. Achou? Diz assim, ó: o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Que pecado é esse que se agravou muito? Vai para o capítulo 19, versículo 5. Quando os anjos chegam na casa de Ló, os homens pedem a Ló para mandar os dois homens para fora, e diz isso aqui no versículo 5, ó. Os homens chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Trazei-os aqui para fora, para que nós o conheçamos intimamente. Sabe o que eles estavam dizendo? Abusemos dele, nós vamos estuprar esses homens que estão aí na tua casa. Relações homossexuais. Os homens haviam se tornado imorais, depravados sexualmente falando. Nos tempos de Noé, maldade, violência. Nos tempos de Ló, depravação moral e sexual. E aí, volte para Lucas. Jesus está dizendo para os seus discípulos: serão como nos dias de Noé e de Ló.
muita violência, muita depravação moral e sexual. Só que, assim como nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento. Assim como nos tempos de Ló, as pessoas comiam, compravam, vendiam, construíam. Ou seja, as pessoas eram maus e continuavam vivendo suas vidas como se nada acontecesse. As pessoas eram depravadas moralmente, sexualmente, mas continuavam vivendo como se tudo fosse natural. Até que Noé entrou na arca, até que Ló saiu da cidade. E aí, os que ficaram do lado de fora da arca foram mortos. Os que ficaram na cidade de Sodoma e Gomorra foram mortos. E assim será, meu irmão, na vinda do Filho do Homem. Porque Jesus está alertando aqui para os seus discípulos o que aconteceria. E nós estamos nesses dias onde a violência humana se tornou cada vez mais absurda. Onde as pessoas são capazes de jogar da janela do terceiro andar seu filho, sua filha. É ou não é? Onde parentes ou os pais abusam dos seus filhos, sexualmente falando. Isso é maldade. E essa maldade está só aumentando, e eu digo mais para você, vai piorar. E nós estamos vivendo dias onde a imoralidade chegou a níveis absurdos. E é tratado como natural. E querem que a gente engula como natural. Nós estamos vivendo esses dias aqui, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. É tanta maluquice. A gente estava assistindo um programa esses dias, eu e a Adriana lá em casa. E aí era aquele negócio que a pessoa vai para um programa para arrumar um namorado, né? Aí, até aí, ok. Mas aí ele não via as pretendentes. Aí ele ia fazendo perguntas pelas perguntas, não pelo visual, mas pelas perguntas, ele escolheu uma. Aí a pergunta dele foi: você aceitaria um relacionamento não monogâmico? Você sabe o que é um relacionamento não monogâmico? A monogamia é quando você só tem um parceiro. Um relacionamento não monogâmico é quando você tem a pessoa e mais outras. E algumas das meninas disseram: quem sabe? Nunca pensei sobre isso, mas talvez. Então, a depravação está a níveis absurdos. Que você já olha assim, meu Deus, aonde é que nós vamos parar? Existem clubes assim, né? Uma vez um pastor conversando com a gente, ele estava falando que na igreja dele, alguns casais iam para lugares de troca de casais. O outro ficava exibindo a mulher dele nua na internet para outros homens. Isso dava para ele prazer. Isso é absurdo, meu irmão. Olha onde a gente está chegando. E eu vou repetir a frase que eu acabei de falar. Vai piorar. Praia de nudismo. Eu gosto de assistir vídeos de pessoas viajando pelo mundo. Eles mostram a cultura, enfim, mostram várias coisas de vários países diferentes. E um desses caras estava viajando para a Holanda. E lá tem um bairro de prostituição. Esse bairro é um bairro de prostituição, onde as mulheres ficam nas vitrines como
como uma mercadoria para vender. Aí ele mostrou, ó, aquele bairro ali, eles até disseram, não vou nem lá, mas é aquele bairro ali, assim, assim, assim. É o nível que chegou, meu irmão. Obrigado. Sim, é? Sim. Em alguns países a prostituição ainda é ilegal, mas na Europa quase todos os países é liberado. A prostituição é como um trabalho como outro qualquer. Eu estou falando tudo isso para mostrar como de fato nós estamos vivendo dias onde a degradação moral ela está cada vez diminuindo mais e mais. Como a imoralidade ela tem subido a níveis absurdos e vai piorar. E infelizmente chegou. Infelizmente chegou a níveis absurdos. Então, preste atenção. Jesus está dizendo: será como nos dias de Noé? Será como nos dias de Ló. No dia de Noé, muita violência. No dia de Ló, muita imoralidade, muita prostituição, muita degradação moral e sexual. E mais uma vez, nós estamos vivendo esses dias. Versículo 32. Aliás, 31. Naquele dia, quem estiver do alto da casa com seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar preservar a sua vida irá perdê-la. E quem a perder, este a preservará. Não queira preservar sua vida neste mundo. Não queira. A mulher de Ló olhou para trás porque provavelmente ela não queria ter saído dali. Ela queria ter ficado lá, na vida de volta dela. Mas assim como a mulher de Ló fez, não é para que a gente faça. Nós não temos que olhar para a nossa vida e ficar com saudade da vida que a gente tinha. Ou nos apegar às coisas dessa terra. Quem tiver em cima da casa, não desça para... Né? Eu fico imaginando, quando a trombeta soar, se a gente estiver num cômodo e o nosso celular estiver carregando, a gente vai correr para buscar o celular. Meu irmão, ninguém vai precisar disso. Não volte para pegar nada. Espere que você vai só subir. Nem tem. O Wi-Fi lá é angelical. É a rádio dos anjos. Aí ele continua, versículo 34. Eu vos digo que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo trigo, uma será levada e outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Eles lhe perguntarão: onde, Senhor? E ele respondeu. Eles lhe perguntaram: onde, Senhor? E ele respondeu: onde tiver o cadáver, ali ajuntarão também os abutres. Isso aqui é uma expressão, né, para mostrar que aonde é que eles deveriam prestar atenção. Ele está falando sobre sinais. Tipo assim, se ali tem um monte de urubu, provavelmente tem o que ali? A gente chama de carniça, né? É uma carne podre. Então, aonde essas coisas estiverem acontecendo, então é ali que está quase próximo de acontecer. Mas deixa eu quebrar uma coisa aqui, meu irmão. Porque durante muito tempo a gente ouviu um ensinamento sobre um tal de arrebatamento secreto. Já ouviu falar sobre isso?
arrebatamento secreto, que do nada você vai estar aqui e vai ficar só sua roupa. E aí porque você vai ser levado. E os outros vão ficar aqui, mas você vai ser levado. Muitos se baseiam nessa passagem, né? Ó, versículo 34. Naquela noite, dois estarão numa cama, um será levado, o outro deixado. E assim sucessivamente. Existe um princípio bíblico de que um texto difícil de entender, ele precisa ser entendido à luz do texto mais fácil. Ou seja, tem dois textos dizendo a mesma coisa, só que um está mais fácil de entender e o outro está mais difícil. Então você vai procurar entender o difícil olhando para onde? Por mais fácil. Isso é um princípio de hermenêutica, é um princípio de interpretação. Então nós vamos exatamente para esse versículo mais fácil. Mateus capítulo 24. Versículo 37 e 38. Mateus 24, 37 e 38. Você achou? Diga amém. Olha só. Pois a vinda do Filho do Homem se dará semelhante aos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, cantavam, dançavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Aí olha só o versículo 39. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Quem foi levado? E os que ficaram fora da arca foram o quê? Condenados. Ou seja, os levados serão os condenados. Então um fica, o outro vai ser levado para condenação. Não existe essa história de arrebatamento secreto. Volte para Lucas. Até porque, versículo 24. Pois assim como um relâmpago que brilha de uma extremidade à outra do céu e ilumina até a outra extremidade, assim será a vinda do Filho do Homem. Como ele mesmo diz em Apocalipse 1, se não me falha a memória, versículo 20, tem aí, não tem? Volta lá para o estudo. Apocalipse 1, 7. Bota aí. Bota aí Apocalipse 1, 7. Todo olho verá. Não existe essa de arrebatamento secreto. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não existe essa de arrebatamento secreto. Os que serão levados serão aqueles que serão condenados. Todos verão a volta do Filho de Deus. Amém? O que nós aprendemos hoje, meus irmãos? Bota aí, por favor, Rebeca. Primeiro, é preciso se preocupar com a fé do outro e com a nossa fé. Não podemos ser tropeço, ou seja, ser o motivo da fé de outra pessoa fraquejar. E para isso, segundo, a nossa fé precisa ser firme e se desenvolver. Para que a gente não seja pedra de tropeço, a nossa fé precisa ser madura, firme e desenvolta. 3. Seja grato pelo que o Senhor fez por você e com você. O Senhor te salvou, o Senhor te perdoou. Viva uma vida de agradecimento a Ele. E por último,
não nos deixemos enganar e estejamos atentos e preparados para a volta de Jesus. As coisas irão piorar, mas a nossa fé precisa estar firme como um grão de mostarda. Amém? Lembre-se disso, meu irmão. Que a nossa fé seja firme e que a nossa fé desenvolva. Assim, não seremos tropeço para ninguém. Assim, nós não iremos tropeçar e assim estaremos preparados. Não seremos enganados e também estaremos prontos para a volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Fique de pé, vamos orar. Peu, por favor. Amém. Senhor Deus, Pai, Deus maravilhoso, Deus bondoso. Nós temos um Pai que é maravilhoso, é bondoso para com cada um de nós. Precisamos aprender dele, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, a nos reconhecer que somos falhos, que somos fracos, necessitamos de correção. E quando nós se humilharmos, reconhecermos que somos necessitados, o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos irmãos que estão aqui presentes. E em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela mensagem. Te agradecemos pelos ensinamentos que a igreja do Senhor possa praticar. Em nome de Jesus nós pedimos a direção do Senhor, a proteção do Senhor. Nos guarda, nos leva, Senhor, aos nossos lares, na paz e na proteção do Senhor. Que o Senhor Deus nos dá uma noite abençoada e nos conduza aos nossos lares com a proteção do Senhor. É o que pedimos e já te agradecemos pelas nossas vidas. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Nos abençoe hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.